Agora, se você não, você é inteligente, todo mundo que acompanha aqui o nosso canal são pessoas esclarecidas, pessoas que gostam de estudar, pessoas que gostam de estar bem informadas. Todo mundo que pensa um pouquinho, que tem um espírito crítico, as pessoas que têm massa encefálica, né, que raciocinam, né, e fugiram do efeito Dunning-Kruger, que é aquele quanto menos uma pessoa sabe de um assunto, mais ela acha que sabe, que é um dispositivo padrão do brasileiro, infelizmente, né? Que é muito difícil, a gente tem que ter muitíssima paciência. Mas vocês são muito inteligentes. E quem é inteligente faz uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que fez esse cenário mudar tão rápido? Por que o ex-presidente Donald estava na frente e de uma hora para outra ele não está mais nesse tipo de levantamento? O que aconteceu? Essa pergunta que eu vou responder agora, tá? Deixa eu só agradecer a Maria Ângela, ela fala assim: o Senhor facilita a nossa vida com seus estudos, que passa para nós, Deus abençoe. Valeu, Maria. O objetivo é esse, né, pessoal? O objetivo do meu trabalho aqui é, primeiro, falar o outro lado da informação que não está sendo falado. Segundo, falar as coisas antes delas acontecerem. Terceiro, te ajudar a se preparar. Que é o que eu faço lá na Arca, né, pessoal? Então, todo mundo que entendeu que lá na Arca a gente consegue falar abertamente das coisas, sem as limitações de conteúdo que a gente tem hoje nas plataformas, já tá me seguindo, o link tá aí, aproveite já para me seguir, tá bom? Então, quem pensa, tá pensando assim, ué, por que mudou? O que aconteceu? Renato tá perguntando qual é o nome do filme de abril. Civil War, o nome do filme, tá? Deixa eu agradecer aqui também, ó. A Delma Pereira, aprendi muita coisa desde que conheci, glória a Deus. Muitos estão coçando a cabeça tentando entender o que gerou essa mudança. Alguns acham, né? Tem gente falando aí que não tem nada disso, né? Isso aí é somebody love. Mas tem muita gente achando que o que gerou essa mudança foram os super-heróis, né? O que gerou essa mudança foram os Vingadores. Quem gerou essa mudança foi o Homem de Ferro, o Capitão América, a Viúva, né? O Máquina de Combate. Tem gente achando que foi esse pessoal. Por quê? Deixa eu colocar a matéria aqui para vocês, tá? A terceira matéria que eu tô colocando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes o link aí, uma vez aqui, tá? O Albert falando que é tudo culpa do Tony Stark. Exatamente. Estão dizendo que a culpa é do Tony Stark, né? Vamos ver. Por que as pessoas estão dizendo isso? E eu não estou brincando, eu estou falando sério. Elenco do filme Os Vingadores, coloquei o link da matéria para vocês, se reúne para declarar apoio a Harris. Downey Jr., Scarlett Johansson e outros atores aparecem em vídeos. Intérpretes do Homem de Ferro e a Viúva encorajaram seus fãs a escolherem a Harris, né? E eles falaram que todo mundo conta. Escreveu Mark Ruffalo, que faz o papel do Hulk lá no universo cinematográfico da Marvel. Tem muita gente achando que essa mudança foi por causa disso. Foi por causa desse vídeo, tá? Essa mudança teria sido devido ao enorme apoio que essas celebridades têm. Eu não acho que foi isso, não, ok? Pode ter sido? Pode ter sido. Tudo é possível. Mas eu acho que não foi isso, não, tá? Inclusive porque GS Equipamentos, obrigado aí perguntando o símbolo lá na garrafa, eu vi por alto, preciso pesquisar melhor, tá? Obrigado pelo apoio ao canal. Eu acho que não foi isso, sabe por quê? Essa ideia de que a Harris está na frente, que já ganhou e que o ex-presidente Donald já perdeu, não é bem assim não, pessoal, ok? Não é bem assim não, tá? É assim para quem tem um viés ideológico e tá torcendo, né, para a Harris, obviamente. Mas se você olha com calma, você vai ver que quem está defendendo essa tese assim com mais vigor é, por exemplo, Paul Krugman. Paul Krugman, se você não conhece esse nome, você está perdendo uma grande oportunidade de entender o jogo do poder, porque esse cara é vencedor do Prêmio Nobel de Economia, professor da Universidade de Princeton, e esse cara ele tem muito peso na fala dele, né? Afinal, Paul Krugman ele tem quase 5 milhões de seguidores nas redes sociais e ele é um keynesiano, é um cara mais progressista. Ele deu um argumento muito interessante no seu perfil no X, que inclusive eu publiquei uma breve reflexão sobre isso lá no meu Instagram hoje, né? Inclusive, se você não me segue, mais uma vez, fica o convite de seguir Daniel.Lopes com Z lá no Instagram. O Paul Krugman, hoje, às 8 da manhã, horário norte-americano, ele publicou assim: esqueça as previsões que o mercado americano está fazendo.
né, que são sempre frágeis e muito fáceis de torcer, de dobrar. Ele disse o seguinte: eu vou te dar agora uma prova cabal de que as coisas realmente mudaram em desfavor do ex-presidente Donald, em favor da Harris. E aí ele mostra um quadro da performance das ações da Media and Technology Group Corporation, cujo símbolo, cujo código, cujo ticker, né, no home broker lá para você investir é DJT, que é o nome do ex-presidente Donald, né, Donald J. Trump. Ele mostrou que as ações da empresa do ex-presidente Donald, num período recente aqui, tiveram uma queda de 13%. Ao contrário, né, no período de 5 dias, na verdade, se você olha período de 5 dias, está com uma queda de 21,54%. O que isso significa? Isso é um argumento forte. Por quê? O Stanley Druckenmiller é um outro cara que você precisa conhecer, porque Stanley Druckenmiller é chamado de GOAT por vários especialistas em mercado financeiro. O que é GOAT? É uma sigla Greatest of All Time, né? Também significa bode, né? GOAT, mas é uma sigla o melhor de todos os tempos. Então, o Stanley Druckenmiller, que chegou a ser o administrador da fortuna do Jorginho Soro Fisiológico, semana passada, ele deu 3 argumentos, 3 sinais de que o ex-presidente Donald iria vencer. Primeiro sinal era a performance da Bolsa Americana. Segundo sinal era a performance das criptomoedas, que estão lá em cima. E a performance da empresa do ex-presidente Donald. Tá? Então, esse argumento é interessante. Por quê? Porque ele está mostrando que aquilo que era dado pelo Stanley Druckenmiller como um sinal muito forte, agora um sinal muito forte favorável ao Trump, agora está sendo um sinal muito forte contra o ex-presidente Donald. Esse argumento do Paul Krugman é muito bom. Agora, a gente não pode esquecer que o Paul Krugman foi o cara que, em 2011, ele disse que a melhor maneira de resolver a crise financeira que sobreveio aos americanos a partir da crise imobiliária de 2008 seria o governo americano criar uma chegada alienígena fictícia, porque isso ajudaria a resolver a crise. Tá? Aí você fala assim, não, Daniel, é impossível. É impossível que um cara vencedor do prêmio Nobel, que um cara que é professor da Universidade de Princeton, tenha sugerido isso. Não foi só ele que sugeriu isso. O presidente Ronald Reagan sugeriu isso na Assembleia Geral da ONU em 1987 e o ex-presidente Clinton sugeriu isso numa entrevista em 2014 com o Jimmy Kimmel, que é um dos maiores programas de auditório do planeta Terra. Se você não acredita, eu vou colocar para você o link de uma matéria, e é uma matéria de uma revista de negócios, né? Não é revista de ufologia, nem de coisas doidas. Olha o que a matéria diz, ó. Uma chegada alien ajudaria a resolver a crise, sugere Krugman. Nobel de Economia leva o keynesianismo literalmente ao espaço e mostra sua frustração pela falta de um novo estímulo do governo americano. Inspirado em séries de ficção científica, né, como Twilight Zone, também no programa The Outer Limits, né, o capítulo lá que era The Architects of Fear, que era de 1963, inspirado na ficção, ele montou a seguinte ideia: se os Estados Unidos estivessem debaixo de uma chegada alienígena, mesmo que fosse fictícia, eles teriam que investir pesadamente na defesa. Investindo pesadamente na defesa, isso iria gerar emprego ia gerar renda ia gerar consumo ia gerar emprego, e isso ia salvar a economia americana. E mesmo se depois se descobrisse que essa chegada alienígena não era verdade, não tem problema, porque já teria resolvido a crise. Isso é muito sério. Quando um Nobel de Economia e 2 presidentes americanos falam esse tipo de coisa, ainda que seja uma coisa louca, mas são 3 pessoas high profile, alto nível falando, significa que tem uma operação psicológica muito forte, muito séria acontecendo. Então a gente precisa ficar de olho. A pergunta que fica agora então é: Paul Krugman deu um argumento muito bom contra a vitória do ex-presidente Donald. Porém, dá para confiar nesse cara que quis enganar a humanidade falando de chegada alienígena fictícia? O argumento dele é bom, mas a gente fica com um pezão atrás, tá? Agora, será que é isso mesmo? Será que realmente as chances do ex-presidente Donald chegar à Casa Branca ou retornar à Casa Branca estão tão fracas assim? Não necessariamente, tá? Não é bem assim.
existem controvérsias. Primeiro de tudo, preste muita atenção no que eu vou falar agora. É muito importante lembrar que, quando você não conhece história, você está fadado a repetir os erros do passado. Você conhece muito bem essa frase, eu sempre cito essa frase aqui. Então, é muito importante a gente lembrar a nossa história recente, inclusive. Estou falando do ano de 2015. Por quê? Em 2015, quando o ex-presidente Donald conquistou a Casa Branca, todo mundo estava certo de que ele tinha nada mais, nada menos que 90% de chance de perder. Uma matéria de 7 de novembro de 2016. Né? Pesquisa indica que... Falei 2015, é 2016. Pesquisa indica que Hillary tem 90% de chance de levar o caneco na disputa com o ex-presidente Donald. Eu não sei se você se lembra, mas na primeira vez que o ex-presidente Donald chegou à Casa Branca, obrigado Caio Lima aí falando que é o melhor canal do YouTube, fico honrado, glória a Deus. Na primeira vez que o ex-presidente Donald chegou, ele disputou com a Hillary Clinton. E as grandes casas de análise diziam que ela tinha 90% de chance de ganhar, ou seja, o ex-presidente Donald tinha 90% de chance de perder. E o que aconteceu? Ele ganhou com 10% só de chance. A vantagem de Harris agora é muito menor do que esses 90%. E mesmo assim, naquela época, ele levou o caneco, ok? Então, é importante lembrar que quando ele venceu pela primeira vez, todo mundo estava certo que ele não tinha mais do que... Tinha mais ou menos 90% de chance de perder, ou seja, apenas 10% de chance de ganhar. E ganhou, com apenas 10% de chance.